Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 24. Aí vamos ler do 12 ao 15, que vai falar assim. E disse o Senhor Deus de meu senhor Abraão: rogo-te hoje bom encontro e bondade para com o meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas do homem dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe também os teus camelos. Seja essa a que assinalaste ao teu servo Isaque, e eu conheça nisso que usasse de misericórdia para com meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía e trazia o seu cântaro sobre o seu ombro. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que Abraão, ele chamou o seu servo, né? E ali ele fez com que o seu servo fizesse um juramento ali, né? Falando que ele fosse à terra, né, dos pais de Abraão para tomar esposa de lá para o seu filho Isaque, porque Abraão ele já estava velho e ele não queria que Isaque, né, casasse com mulheres que não fossem da sua própria família. E ali ele fez com que aquele servo, né, fosse até a sua terra buscar mulher de lá, porque ele não queria que Isaque casasse com mulher daquela terra onde eles estavam, e também não queria que Isaque fosse até a terra, né, dos seus pais, da onde o Senhor já tinha tirado Abraão. E ali o servo de Abraão, aqui no 12, ele vai fazer, né, uma pequena oração ali ao Senhor, pedindo para que o Senhor prosperasse, né, o caminho dele, para que o Senhor preparasse, né, a esposa de Rebeca ali. E ele falou com o Senhor: a mulher que vier tirar água e abaixar o seu cântaro para que eu beba e também dê de beber aos meus camelos, seja essa a mulher que o Senhor preparou para o meu senhor Isaque. E assim aconteceu, porque a palavra do Senhor vai falar que antes que ele terminasse de orar ali ao Senhor, fazer aquela oração ao Senhor no seu coração, no seu íntimo ali o Senhor já enviou Rebeca ao seu encontro, e Rebeca foi, e Rebeca fez exatamente como ele orou ali e pediu ao Senhor. E porque o Senhor fez exatamente como ele pediu? Porque o Senhor era com Abraão. E antes mesmo que o servo de Abraão saísse, né, da casa de Abraão em busca da esposa de Isaque, Abraão mesmo falou: o anjo do Senhor vai adiante de ti, né, e vai prosperar o teu caminho. Abraão estava falando: vai em paz, porque o anjo do Senhor já foi na frente, já preparou tudo, já deu tudo certo, porque quando algo é da vontade do Senhor, vem do Senhor, o Senhor é quem prepara tudo. E nesse dia eu não sei, né, qual é a sua preocupação, o que você necessita da parte do Senhor, o que você necessita, né, de uma intervenção ou de uma visitação do Senhor. Mas eu quero falar através dessa palavra: faça como Abraão, profetiza já que o Senhor foi na frente, que o Senhor já resolveu tudo, que tudo já deu certo. E faça também como esse servo de Abraão, que ele também já foi ali orando, né, pedindo para que o Senhor enviasse, né, a pessoa certa que o Senhor tinha escolhido ali, né, para o seu Senhor. E o Senhor fez conforme, né, a oração deles, fez conforme a palavra deles. Então não se limite, né, a profetizar, a proferir palavras, né, de bênção sobre a sua vida, sobre a situação que você está passando, que você quer uma visitação do Senhor. Não busque resposta de homem, mas faça como esses servos do Senhor. Eles buscaram do Senhor uma solução, e ali o Senhor, né,
preparou o cenário todo ali, o Senhor preparou para que Rebeca saísse ali, né, para tirar água. E ali, através da vida de Rebeca ali, o sinal que ele necessitava veio, né, através de Rebeca. E eu quero profetizar sobre as nossas vidas também nesse dia, que o sinal que nós necessitamos, né, para a nossa causa, para o que pedimos, precisamos da parte do Senhor, Ele vai nos dar, assim como Ele deu esse sinal aqui ao servo de Abraão. Quando ele viu Rebeca ali se disponibilizando ali a dar água para ele, tirar água ali para os seus camelos, não houve mais dúvida. Ele falou, verdadeiramente é essa, né, a esposa que o Senhor preparou para o meu senhor Isaque. E ali ele foi, perguntou, né, de quem Rebeca era filha. E ali Rebeca, né, revelou de quem que ela era filha. E aí pronto, se ela ainda tinha alguma dúvida, não teve mais. O Senhor levou ele ao lugar certo, na hora certa. E assim o Senhor vai fazer também na nossa vida. Na hora certa, tudo vai acontecer no momento certo, porque o Senhor já enviou o seu anjo na frente e o Senhor já preparou tudo. Mas não podemos tão somente só ficar esperando da parte do Senhor com os braços cruzados, não. Porque Abraão primeiro ele profetizou que o anjo já ia à frente. E depois esse servo, ele não ficou ali só na profecia ali do seu Senhor, né, de braços cruzados. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não. Ali ele viu quando deu a hora das moças, né, donzelas, saírem ali para tirar água. Ali ele pegou e ele lembrou, né, daquela profecia ali, daquela palavra que o seu Senhor já tinha profetizado. Ele foi e orou também ao Senhor ali no seu íntimo. E ele falou para o Senhor que a moça que saísse, né, e que ele pedisse água e que desse água a ele e os seus camelos, essa seria a mulher que o Senhor tinha preparado para o seu Senhor. E aconteceu exatamente como ele orou ali no seu coração. Então não despreze a sua oração, o seu tempo com Deus, ainda que você acha que é pouco, né? Que é um tempo ali muito pequeno junto com o Senhor. Não despreze, porque a palavra do Senhor vai falar que o servo de Abraão, ele estava orando ali, né? No seu íntimo, ali no seu coração. E antes mesmo que ele terminasse aquela pequena oração, ali o Senhor já enviou a resposta que ele necessitava. E eu quero profetizar sobre as nossas vidas nesse dia, que antes mesmo de você terminar essa oração, essa busca, né, com o Senhor pelo seu milagre, pelo que você necessita da parte do Senhor, o Senhor já vai trazer a resposta. O Senhor já vai fazer, né, com que o anjo dele também vá na frente, tirando os empecilhos e as barreiras, para que você venha conquistar aquilo que você tem buscado da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então não despreze, né, o seu pequeno tempo ali de oração, de jejum, de busca com o Senhor, né? Pensando que o Senhor não vai ouvir, porque o Senhor, ele ouve as nossas orações, e ele não só ouve, mas também ele responde, assim como ele respondeu. E a palavra do Senhor vai falar que como Abraão pediu para ele fazer, aconteceu. Ele foi até a casa de Rebeca, ele falou com os pais de Rebeca, e ele achou graça ali, né, com os pais de Rebeca, porque o Senhor já tinha ido na frente, já tinha preparado tudo, e achou graça ali também com Rebeca. Rebeca não ficou perguntando como era o seu Senhor, se o seu Senhor era velho, era novo, era bonito, não. Rebeca ali tão somente ouviu e obedeceu também, e seguiu aqueles homens, né, e foi esposa de Isaque, né, e ali o Senhor fez grandes coisas através da vida deles, né? O Senhor deu 2 filhos a ele, né? E através, né, de um dos filhos, que foi através de Jacó, né, o Senhor deu uma descendência numerosa, né? Aquele povo ali de Jacó, através da vida de Rebeca e de Isaque. Por quê? Porque o Senhor estava na frente, o Senhor foi quem preparou tudo, e o Senhor foi quem ali, né, fez com que Rebeca fosse a esposa dele e com que eles gerassem, né, filhos, para cumprir, né, a palavra que o Senhor tinha prometido, né, a Abraão, que ele ia ser pai de nações. E ali eles foram, né, através ali, né, da vida de Jacó. Então
Creia na palavra do Senhor, creia no que o Senhor te prometeu, ainda que fosse impossível, porque para Abraão era impossível, porque Sara era estéril e a palavra do Senhor vai falar que Isaac também orou ali muitos anos pela vida, né, de Rebeca, porque Rebeca também, ela era estéril e ela ali depois que ele orou muito ali, ele não fez como Abraão, né, colocou outra pessoa no meio do seu relacionamento, não, mas ele perseverou em orar, né, e ali o Senhor também abriu a madre, né, de Rebeca, e Rebeca ali gerou 2 filhos a ele, né, que foi Jacó e Esaú. Então, o Senhor, quando a gente ora, quando a gente busca, o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor atende, né, as nossas orações. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra aqui que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, porque cremos, Senhor, que o Senhor é cuidado na nossa vida. Cremos que o Senhor nos livra, nos guarda, nos abençoa. Cremos que o Senhor ouve as nossas orações, ainda que seja pequena, ainda que seja pouca, mas o Senhor viu o nosso esforço. O Senhor veio, Pai, que buscamos o Senhor mesmo sem forças muitas vezes, né? E o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa que estiver ouvindo, Pai, essa palavra, ou que vier a ouvir essa palavra, que o Senhor venha trazer, Pai, resposta para a vida dessa pessoa, né? Para a casa dessa pessoa, para o problema, para a necessidade dessa pessoa, que o Senhor venha trazer resposta. E quero te pedir que quando essa oração chegar, aonde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, e que o Senhor venha estar suprindo também toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.